Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. Nosso convidado de hoje é o presidente do Clube dos Empresários do Fragata, do Cefra, Yuri Dias, uma jovem liderança, mas que tem raiz na família, dá para dizer dessa forma. Yuri, primeiro é um prazer ter a tua presença aqui na TV Câmara Pelotas. Eu que agradeço, Edson, a oportunidade da TV Câmara. Estive aqui, pouco antes da minha posse, e hoje, já depois de quase meio ano de trabalho, é um prazer novamente retornar a essa casa e que oportuniza, a nós estarmos falando sobre o desenvolvimento dos bairros de Pelotas, no meu caso, do bairro Fragata, o bairro Cidade. E é claro, veia que já vem, é algo já da família, realmente, essa questão da liderança. Meu pai foi presidente também do Clube de Empresários do Fragata, e eu, como administrador de empresas, acabo desenvolvendo esse trabalho de gestão de pessoas dentro da nossa construtora. Então, realmente é algo que é do dia a dia da gente, a gente vai se ajustando a isso. Yuri, como é que surgiu essa decisão do Yuri de dizer, olha, eu vou dar sequência, ou mesmo que com um pensamento diferente, cada é pai e filho, mas cada um tem uma forma de agir, a gente sabe disso, Sem dúvidas, eu acho até que isso é bastante importante tocar, é uma dos grandes diferenciais do Clube dos Empresários do Fragata. Eu já trabalhava voluntariamente no clube já há 2 anos, e a partir do momento que o clube sentiu que estava se engessando a administração do clube, que estava se precisando de uma renovação, mesmo com grandes empresários experientes, eles tiveram a maturidade, que eu sempre ressalto isso, que maturidade não é relacionada à experiência, Sim. Mas eles tiveram a maturidade de saber que é hora de se reinventar, e fizeram um convite para que eu me candidatasse a presidente do Cefra, com a missão de colocar o nome desse clube na rua novamente, um clube de 28 anos de história, e assim foi feito. A partir daí, obviamente, que nós pegamos muitas das pautas que já eram históricas do clube, como cartório, como praça poliesportiva, festa do Papai Noel, e a gente atualizou isso. Então entramos nas redes sociais, e então estamos tendo um grande sucesso, porque a representatividade nesses últimos meses aumentou em torno de 60%, então isso a gente está bem satisfeito nesse sentido. E até porque a gente está falando de um clube que atua num bairro de quase 100 mil habitantes, que hoje, inclusive, tem dados que apontam que se o Fragata se emancipasse, estaria entre os 20 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma cidade dentro de uma cidade, por isso não é à toa que é bairro Cidade. Exatamente, na realidade é um clube que age praticamente como uma prefeitura dentro do bairro, de maneira que a gente está aberto à comunidade todas as terças e quintas-feiras, recebendo as pautas da comunidade. Então, olha, o morador me passou que lá em tal bairro está com problema de esgoto. Nós pegamos essa pauta, levamos às entidades competentes. Então, a Duque de Caxias está precisando de melhorias, nós levamos isso à prefeitura. Então, a gente trabalha como um filtro, filtrando todas essas pautas que a comunidade tem e repassando para a prefeitura, para os órgãos competentes. Então, a gente é um gestor ali do bairro, que obviamente a gente entende também que um bairro do tamanho do Fragata, 100 mil habitantes, aproximadamente 12 mil empresas, seria bem dificultoso para a administração pública conseguir resolver pontualmente todas as questões que contribuem para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do bairro. É importante que vocês, então, hoje estão estabelecendo essa nova relação com a comunidade. Exatamente. Ou seja, fazendo com que possam ser um instrumento de aproximação e mediação de demandas da comunidade Fragata, não só dos empresários, mas junto ao setor público também. Exatamente, isso foi uma das inovações da minha gestão. O Cefra, historicamente, trabalhou muito direcionado a eventos solidários, e a partir da minha gestão eu foquei, obviamente não deixando de lado projetos sociais, mas eu foquei muito na valorização do empresário e da diminuição da distância entre clube e comunidade, sendo associado ou não, sendo a comunidade dos mais diversos modos. Então, por exemplo, tem pessoas do Simões Lopes, que não é Fragata, e vem nos procurar para passar as demandas do Simões Lopes. E a gente, com certeza, pega essas demandas, coloca em alta, leva para a prefeitura, ou como há 2 semanas atrás nós trouxemos a prefeitura para dentro do Cefra. Nós chegamos a um ponto que nós estamos tendo, dentro do bairro, as obras de requalificação da Duque de Caxias, e existem diversas dúvidas de como vai se proceder o andamento das obras, como que vai funcionar o bairro durante o período das obras. Então, nós, com a representatividade que temos,
fomos até a Secretaria da UGP, que é a unidade que gerencia esse projeto, e trouxemos eles para uma reunião, fizemos um jantar e convidamos todas as pessoas que tinham pautas, dúvidas referentes a esse projeto, para que comparecessem no dia. Foi algo bem bacana. Porque imagina se a população inteira que tem dúvida resolve, não tem como fazer. Então tem que ter essa liderança, né, de uma entidade como o Cefra. Exatamente, é o que estava acontecendo. Pequenos empresários estavam se dirigindo à prefeitura para passar as suas dúvidas. E obviamente que isso estava tomando um grande tempo, né, da administração pública. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu digo, não, a gente vai fazer o contrário. Vamos chamar a prefeitura para dentro do bairro, vamos juntar todas essas pessoas em uma noite só e vamos resolver todos os problemas. Fiquei muito satisfeito com a reunião. Tivemos 50 empresários, entre empresários e pequenos empresários, comunidade, 50 pessoas nessa reunião, onde basicamente a gente resolveu todos os problemas. Ficamos só com uma pendência que está sendo trabalhada junto com a UGP, que é a questão do estacionamento, que é uma das maiores preocupações, né, principalmente do empresariado da Duque de Caxias, mas foram disseminadas várias dúvidas e vários boatos que tinham sobre as obras da Duque de Caxias que não se confirmaram, e foi muito bacana porque a prefeitura também se colocou à disposição de prontidão. Eu acho que essa é a importância de um clube de bairro, ter representatividade para que a hora que as coisas comecem a se complicar, consiga agregar a administração pública, enfim, a CEL, o SANEP, traga essas pessoas para ouvir a comunidade. E fiquei feliz também, porque no final da reunião, o pessoal da administração pública falou, olha, seria ótimo para nós que todos os bairros tivessem um clube como tem aqui o Fragata. Eu sei que tu estás há pouco tempo na presença do Cefra, mas tem pelo menos dados ou há a intenção de mapear o perfil desse empresário do Fragata ou não? Sim, eu já comecei um estudo, principalmente a respeito do perfil do empresariado do Fragata. Eu tenho duas diretrizes bem concisas na minha gestão, que é desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do bairro. Desenvolvimento social a gente já está trabalhando e começamos a fazer isso de uma maneira mais efetiva a partir do momento que nós conseguimos mais representatividade com o desenvolvimento econômico. Certo. Então, acho que uma coisa está elencada à outra. A gente valoriza o empresário para que ele se aproxime do clube e, a partir daí, nós consigamos colocar os projetos sociais na rua, que é o intuito inicial, como foi criado o Cefra. A partir daí, a gente começou a se preocupar com o desenvolvimento econômico do bairro. A gente tinha uma comparação com a Zona Norte. Por que a Zona Norte conseguia faturar e gerar um montante de dinheiro relativamente não maior, pela questão de dimensões, né, de bairros e de zonas, mas tão substancial quanto a do bairro Fragata. E eu cheguei à conclusão, através desse estudo, que na Zona Norte existem grandes empresas, e o bairro Fragata ele é predominantemente repleto de médias e pequenas empresas. Então, aquelas empresas familiares. Um dado interessante que nós chegamos é que, das 12 mil empresas que tem no bairro Fragata, somente 4 mil são regularizadas. Então, nós temos 8 mil empresas gerando trabalho, mas de maneira ilegal, ou seja, prejudicando o trabalhador e prejudicando a si mesmo, porque o que a gente passa para essas empresas a partir do momento que vocês se regularizarem junto à prefeitura, junto aos órgãos competentes, vocês mesmos estarão abrindo uma oportunidade de prestar serviço para outras pessoas que não prestam hoje por uma falta de uma nota fiscal, por falta até mesmo, né, de idoneidade, de saber o currículo da empresa com que tu está trabalhando. Então, a gente tem um projeto para, a partir do ano que vem, junto com o SEBRAE, de regularização dessas empresas. Ótimo. Algo muito interessante, porque é um valor, uma quantidade enorme, são quase 8 mil empresas, que, a partir do momento que se regularizarem, estarão também contribuindo com tributos para o município de Pelotas, ou seja, o desenvolvimento disso. E o que nos espanta é que ninguém tinha feito nada nesse sentido até hoje. Então, volto a dizer, essa é a importância do clube de bairro, pontuar essas questões que vão contribuir com o desenvolvimento econômico, não só do bairro, como do município, e vão dar mais oportunidade para essas empresas. Porque logo as pessoas vêm, porque eu vou ter que começar a pagar impostos, mas é necessário para o município assegurar o direito para quem trabalha nessa empresa e, ao mesmo tempo, possibilitar o acesso a políticas públicas, até mesmo de financiamento de ampliação dessas empresas. Exatamente. Nós estivemos com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o seu Darcy Ferreira, o Estima, conversando com eles a respeito de créditos para essas pequenas empresas que têm grande potencial de expandir e que não fazem isso porque justamente não têm acesso a um financiamento,
não têm acesso a uma conta jurídica num banco que propicie eles poderem conseguir um empréstimo para ampliar seus negócios, fora a questão de políticas, né, principalmente direcionada para essas empresas predominantes, são micro e pequenas empresas. Então, a questão deles se regularizarem é algo muito importante, não para nós, mas para eles. E isso eu sempre explico. A partir daí também assegurando todas as causas dos trabalhadores, que são, né, elencados a esse grupo de empresas. Então, acho que esse é um ponto muito importante de se destacar nesse ano, que é a questão de regularização das empresas de pequeno e médio porte, que é a fábrica de doce, é o mercadinho, essas pequenas empresas. E aí, que são os geradores de empregos, né? E aí entra um outro dado muito importante, que em Pelotas, as empresas que geram mais empregos são as pequenas e médias empresas. Aí, então, tu imagina, nós temos as empresas que geram mais empregos dentro de uma cidade, num bairro, em uma zona, estas empresas, mais do que a metade, estão desregularizadas, ou seja, quantos trabalhadores na informalidade nós temos dentro de Pelotas? E isso é muito importante, porque garante o direito das famílias, um acesso ao seguro-desemprego, a todas as políticas desse sentido, assim como a contribuição para o município aumenta muito, a questão do ISSQN e todos os outros tributos que as empresas têm a obrigação de cumprir e de pagar, até mesmo para ter acesso aos seus direitos. Eu sei que alguma ação já aconteceu nesse sentido, mas quando tu fala da própria questão do SEBRAE ou de outras entidades parceiras, isso também o CEFRA pensa em ampliar ou somar mais ações para possibilitar conhecimento, experiência, qualificação aos empresários do bairro? Exatamente. O SEBRAE já teve projetos nesse sentido de criação de MEIs, de pequenas empresas e tudo mais, mas o que a gente encontra é a dificuldade de uma quebra cultural, é um paradigma. Ou seja, empresas de pequeno porte normalmente são empresas familiares. Então, o rapaz que está administrando aquela empresa diz assim, bom, nos últimos 50 anos meu pai administrou essa empresa assim, na irregularidade, trabalhando assim, assim e assado. Eu não vou mudar isso. E aí, essas pessoas não procuram o SEBRAE por causa dessa questão cultural. E aí que entra o papel do CEFRA, de ir até eles e conversar e explicar, não é assim, para que eles, a partir daí, tenham interesse de procurar entidades como o SEBRAE, que propicia essa questão de regularização de pequenas empresas. Então, o que faltava nesse projeto é um elo entre a comunidade e o órgão que está criando o projeto, que regulariza essas empresas. Porque essa questão cultural é muito importante de ser quebrada. As empresas familiares são empresas concisas, são empresas com uma base muito boa, mas que encontram grande dificuldade de se reinventarem, né? E aí passa por essa questão da regularização. Junto com isso, a gente também tem um projeto com o SEBRAE, que é um projeto de qualificação desses empresários, também visando esses pequenos empresários, essas pequenas empresas dentro do bairro. Então, o SEBRAE é um grande parceiro do CEFRA, e todos os meses eles vão até a sede da Associação dos Moradores lá do Fragata, do Clube de Empresários do Fragata, para ministrar cursos sobre atendimento ao cliente, sobre como tratar as finanças de uma pequena empresa, treinamento para funcionários, gestão, liderança. Então, esse processo também começou a ser feito a partir do mês de março, e está tendo bons resultados, está sendo bem bacana a experiência. Eu posso estar, eu sou jornalista, o Will é empresário, mas tem ações, né, alguém que tem um mercadinho e produz um pão, a forma de apresentação desse pão pode agregar valor ao produto final, ou a inclusão de um ou outro ingrediente, né? Eu estou falando de um exemplo bem simples para as pessoas entenderem, não sei se eu estou correto nessa afirmação, né? Estás completamente correto. Ainda no último encontro que nós tivemos com o SEBRAE, nós falávamos sobre preservem as fachadas dos seus negócios. É algo pouco substancial no orçamento de uma empresa, mas que muda tudo. Imagina você chegar numa empresa, uma fachada, numa padaria, por exemplo, onde a fachada apresenta mofo, a pintura está descascando, isso desagrega valor do serviço. E muitas vezes aquele serviço de pintura e reparo de uma fachada, do próprio estabelecimento, é um valor mínimo que vai, em pouquíssimo tempo, com a valorização do produto, o empresário consegue, né, recapturar esse investimento que ele fez. Então, esses pequenos detalhes, como tu falaste, sobre a apresentação do produto, sobre até mesmo como tu vai atender o teu cliente,
o carisma. Hoje em dia a gente fala que poucas empresas atendem seus clientes com um sorriso no rosto. E aí a gente batia na tecla também nessa palestra de o empresário ter a responsabilidade de propiciar um ambiente para que o seu funcionário atenda as pessoas com um sorriso no rosto. Então, esses pequenos detalhes que não são só para as pequenas empresas. Nós vemos grandes empresas pecando nessas questões e a gente está já na base plantando a semente dessas pequenas empresas que futuramente serão grandes empresas, eu tenho certeza disso, já de começarem a trabalhar no sentido correto. Essa questão de apresentação, do atendimento ao cliente e, principalmente, uma tecla que a gente bate bastante é a organização financeira das empresas. E a gestão de pessoas hoje é um grande desafio também nas empresas, talvez seja um dos maiores, né? Talvez seja um dos maiores. Hoje nós temos coaches, cursos de liderança para saber como lidar com o ser humano, né? A complexidade de lidar com o ser humano. E, nesse sentido, o Cefra tem algo bem interessante, que são empresários de grande experiência, né? Nós temos empresários com 50 anos de empresa, empresários jovens como eu, com ideias novas, mas já com algum tempo trabalhando dentro do empresariado do município. Então, para a pessoa que se associou, o pequeno empresário que se associou, poder estar em torno dessas pessoas, trocando experiências, eu acho que é algo que engrandece não só o empresário, mas como o seu estabelecimento. Já diziam vários, né? Se você quer chegar em algum lugar, ande com pessoas que já estão neste lugar. Então, eu acho que isso é bem interessante também. Depois do intervalo a gente vai prosseguir, vamos falar, tem a geladeira solidária, eu sei que a Brigada Militar houve uma intervenção aí do Cefra também na questão da segurança e outras ações. Estamos conversando com o Yuri Dias, presidente do Clube dos Empresários de Fragata, no programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. Depois do intervalo a gente permanece. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Retornando com o programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas, conversando com o presidente do Cefra, Yuri Dias. Eu falava, fazer uma provocação na questão da segurança, porque eu sei que houve uma intervenção junto ao 4º BPM, porque nós tivemos uma política de desativação de muitas unidades, né, que eram descentralizadas. O Fragata ainda possui uma, que fica lá na cidade de Lisboa, com o núcleo de Caxias, aquela coisa toda. Chegou a haver uma cogitação de que poderia também ocorrer, né, a desativação daquele serviço. O Cefra interviu. Como é que ficou essa questão, Yuri? Sim, exatamente. Houve, né, boatos, enfim, informações chegaram dentro ao clube que esse batalhão seria desativado, assim como aconteceu em alguns batalhões dentro da cidade, o que causou muita preocupação, né? Hoje o bairro Fragata, no patamar de bairro-cidade, tem um índice bem substancial de violência, de furtos, de assaltos, e
a possibilidade de não ter um batalhão dentro da fragata era algo que a gente não podia nem cogitar, nem passar por nossa cabeça. Tendo em dúvida, tendo em vista que aquele batalhão quem construiu foi o Cefra, né? Então, isso aí na presidência do meu pai, na época eu era bem jovem, inclusive trabalhei naquele batalhão e retratei isso para o nosso comandante, para o nosso coronel Perac. O Cefra conseguiu o local, pintou até o logo da Brigada Militar para que não deixássemos de ter um batalhão dentro do Fragata, porque era, né, essencial. Na época o batalhão era na Avenida Pinheiro Machado, foi doado para uma escola, Mariana Eufrásia, e não tinha um local para se criar esse batalhão. E assim foi feito, foi criado na Duque de Caxias, e agora, mais recentemente, surgiu o boato, né, de que esse batalhão iria fechar, e nós tivemos um encontro, um coronel Perac, inclusive também foi outra entidade que nos acolheu de braços abertos de imediato, marcamos a reunião, no outro dia eles nos atenderam. Então eu, junto com uma comissão de empresários do Fragata, fomos até o batalhão, e o que eles nos explicaram, nos demonstraram é que haveria uma redução do efetivo na parte administrativa do posto, e não na parte operacional, e é o que nos preocupa, né? Como o próprio Perac falou, quem vai no batalhão da Brigada Militar do Fragata não quer saber de escala, ele quer ser atendido, colocar uma ocorrência, e isso vai continuar sendo feito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de que essa centralização da administração do 4º BPM irá propiciar que nós tenhamos mais pessoas, né, mais funcionários da Brigada Militar trabalhando nas operações de rua. Ou seja, a ideia do Perac é centralizar a administração de maneira que surjam mais vagas para pessoas. Então, na realidade, é exatamente o inverso do que a gente pensava. A gente pensava que ia diminuir o operacional, mas relativamente esse operacional vai, dependendo da circunstância, né, aumentar. Mas aquela base, então, a base que gerencia a questão operacional do bairro, ela não... Fora o administrativo, ela vai continuar, ela vai permanecer. Vai continuar, vai poder fazer ocorrência, vai ser atendido, as viaturas da brigada estarão locadas nesse local, 24 horas por dia em funcionamento, e nessa reunião nós demonstramos, né, a preocupação nesse sentido, até mesmo porque ali nesse ponto estratégico é a entrada de Pelotas, né? Então nós tínhamos em certas épocas grande quadrilhas, Capão do Leão, Jardim América, cometendo assaltos no Fragata. Todas essas passam por essa sede do batalhão da Brigada Militar. Então, tirar ele dali seria algo bem desinteligente da parte do 4º BPM, e o coronel Perac abraçou a ideia e nos passou que realmente o funcionamento está garantido. Dentro desse novo processo do transporte coletivo da cidade, o Fragata tem uma situação atípica, ou seja, porque ele tinha uma empresa até agora há pouco sediada dentro do bairro, e agora ele é gerenciado, o transporte do bairro, pelo consórcio, né? E quer dizer, isso muda completamente em relação a tudo que vem acontecendo nos últimos 50 anos. Como o Cefra tem analisado essa questão, né? Houve, no primeiro momento, algumas reclamações que jogou a imprensa, não sei se o Cefra também foi comunicado das pessoas, sim, dizendo, olha, o horário não está sendo exatamente da forma que nós esperávamos. Como é que está vendo essa questão para esse fato atípico que envolve o Fragata? Sim, exatamente. Como tu falaste, nós tínhamos uma empresa que era do bairro e fazia as principais linhas do bairro, e a partir do momento que foi, né, instaurado o consórcio, a gente passou por algumas dificuldades, algumas reclamações da comunidade, principalmente voltadas a esta questão do horário e até mesmo algo de rota, mas essa questão da rota, as diferenças que haviam entre a empresa antiga, que prestava serviço, e o consórcio, era em função das obras do Duque de Caxias, então não era uma responsabilidade do consórcio. As novas rotas foram criadas a fim de minimizar o trânsito na Duque de Caxias, em locais onde as obras de infraestrutura estavam sendo executadas. Isso sim chegou ao Cefra, mas nós vimos também que era, como a gente sempre fala, uma quebra de cultura. O pessoal da comunidade do Fragata estava acostumado com ônibus de 15 em 15 minutos, né, principalmente na Avenida Duque de Caxias, e acabou tendo uma grande dificuldade de se adaptar. Porém, nessas últimas semanas nós já estamos percebendo que o consórcio já está conseguindo, né, fechar os horários de uma maneira bem mais próxima
do que era feito pela empresa que gerenciava, E, né, o próprio, esses projetos. e o próprio consórcio também, né, perceber que, nada contra, mas o Fragata tem uma situação diferente pelo número de moradores e habitantes que tem dentro do bairro, né? Sem dúvida. Bom, eles provavelmente no primeiro estudo já vão perceber que a quantidade de pessoas, né, que usam o transporte público dentro do Fragata, tenho certeza que é a de maior representatividade para o consórcio. Então, obviamente, que carece de uma atenção maior. A gente, nos próximos meses, vamos juntos a comunidade averiguar como é que vai se dar esse trabalho, e a partir daí, se a gente notar alguma inconformidade, sem dúvida o Cefra por escrito vai repassar isso aos diretores do consórcio, a fim de minimizar essa situação. Obviamente que a mudança sempre, né, causa, né, um estranhamento inicial, e a gente é consciente disso, mas num pequeno espaço de tempo, eu acredito que isso já seja normalizado. Tu fez uma grande provocação. A gente está falando assim da mudança de paradigma, da questão de mudança de cultura, de atitude, com um projeto, uma iniciativa social chamada Geladeira Solidária. Para quem não conhece, explica como funciona. E, ao mesmo tempo, quero saber que reflexos já estão acontecendo. Isso mesmo. O projeto Geladeira Solidária foi um projeto que, nas últimas semanas, no último mês, ganhou uma representatividade muito grande dentro da empresa, do município e até de fora. Tivemos recentemente uma entrevista com um jornal a nível estadual, então está sendo bem bacana participar dessa experiência. O projeto Geladeira Solidária, ele já acontecia em alguns locais do país. Dentro do nosso município, a gente não tinha notícia de ninguém fazendo algo deste gênero, então o Cefra achou que era hora, né, de se reinventar e de botar uma iniciativa dessas na rua. O projeto Geladeira Solidária funciona da seguinte maneira: existe uma geladeira em frente ao Cefra, em frente à sede do clube, que é na Avenida Duque de Caxias, número 869, bem próximo ao estádio do glorioso Farroupilha. E essa geladeira, ela fica 24 horas por dia em frente à sede, 7 dias por semana, recebendo alimentos não perecíveis, onde a questão é a conscientização. É um projeto solidário, porém com um contexto por trás. Por que com contexto? As doações funcionam da seguinte maneira: qualquer pessoa pode passar em qualquer horário do dia ou da noite, simplesmente abrir a geladeira e colocar o alimento que está querendo doar. Assim como qualquer pessoa, a qualquer horário do dia ou da noite, pode abrir a geladeira e pegar o que é necessário para ela. Então, principalmente focando nesse público carente, é muito importante desenvolver esse trabalho de conscientização, ou seja, quem está precisando ter a consciência de que ela vai abrir a geladeira, vai ter 100 quilos de alimento, mas realmente ele vai pegar um pacote de açúcar, um pacote de massa, porque é aquilo que ele precisa, e sabe que alguém vai passar daqui a meia hora ali e está precisando tanto quanto ele. Essa questão é uma questão muito interessante, porque é uma questão de sociedade. Eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem consciência, num sentido desse, que as pessoas que têm dificuldade de ter consciência, tudo muda, tudo muda. A gente vive hoje numa sociedade capitalista que olha muito, né, para o umbigo, e o exemplo das pessoas que têm mais dificuldade reflete num dos mais altos padrões da sociedade, ou seja, o rapaz ali, catador de lixo, que, como ocorreu em uma oportunidade, nós estávamos próximos, abriu a geladeira, nós tínhamos aproximadamente 120 quilos de alimento, ele pegou um pacote de açúcar, botou na mochila e continuou a sua caminhada. Isso, para os empresários que estavam em torno, demonstra uma maturidade, um bom senso de uma pessoa que, teoricamente, pelo cotidiano que vivemos, chegaria ali e pegaria o máximo possível. E aí acaba mudando o dia a dia nosso. Então, acho que essa questão de conscientização é algo que a gente deve abordar de uma maneira muito forte, e o Cefra está fazendo isso através do projeto da Geladeira Solidária, e agradecemos também toda a imprensa do município, porque a partir dessa divulgação é que conseguimos várias doações. Então, tivemos casos de pessoas saindo do supermercado e fazendo uma doação de um pacote de açúcar, assim como tivemos casos de empresas doando 40 litros de leite, e tem uma saída que é bastante impressionante. Então, de manhã a geladeira está cheia, você passa à tarde e já não tem mais nada. E o mais interessante é que a sede do clube não fica aberta todos os dias. Então, existe uma parceria com os empresários do entorno do projeto, para que eles visualizem de longe como que está se dando esse projeto. Olha,
Hoje teve uma pessoa que pegou mais do que aparentemente precisava. E a partir daí que nós vamos desenvolver para o ano que vem um projeto de conscientização. Então nós vamos pegar essas pessoas e trabalhar aspectos de bom senso, de conscientização. Muito próximo ao projeto nós temos um ferro velho, onde várias pessoas que trabalham com reciclagem passam. Então o ponto foi muito estratégico. A gente principalmente vai trabalhar em cima dessas pessoas inicialmente e expandir esse projeto. É que se não insistir nessa questão de conscientização, a gente não vai transformar a relação da sociedade, né? Exatamente. A primeira coisa que se diz, olha, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Ouvi muito. Ouviu? Olha, você não vai durar um dia, vão levar até a geladeira. Ou chegasse a ouvir expressões desse Sem tipo? dúvidas, até dos próprios associados. Quando eu apresentei o projeto, não, menino, é legal a tua ideia, a gente já viu que tem um rapaz novo, entusiasmado, mas isso aí não dura uma semana. E aí a minha resposta foi a seguinte, olha, a partir do momento que eu não acreditar, eu não tiver esperança que um projeto como esse vai funcionar, que eu vou ter segurança para colocar uma geladeira e que eu vou ter segurança que as pessoas irão pegar o que são necessário, eu fecho as portas do clube e paro de trabalhar, porque a nossa motivação é a melhoria da sociedade, é a melhoria da economia. Então, a partir do momento que a gente deixar de acreditar, não existe mais razão da gente estar doando nosso tempo para isso. E aí, isso assim, causou um pouco de impacto e o projeto foi para frente. E aí, o legal foi, semanas depois, o pessoal abrindo o jornal e vendo que o projeto estava funcionando, ligarem e dizer, olha, muito bacana tu ter trazido esse projeto para dentro do nosso clube, porque realmente está funcionando. São um mês de projeto, aproximadamente, já foram doados mais de 800 quilos de alimento, quase uma tonelada. Normalmente as pessoas são um tanto quanto resistentes à mudança, proposta nova. Exatamente, a gente volta naquela questão de quebra de cultura. E eu acho que isso foi bem inteligente que o Cefra fez, de trazer a juventude para dentro do clube. Eu acho que outros clubes da cidade devem fazer o mesmo, porque é muito importante o entusiasmo, né, dos jovens. Eu mesmo, pessoalmente, palestro muito para jovens empreendedores, acredito muito nos jovens da comunidade de Pelotas e eu acho que o ideal é isso, que os clubes tragam essas pessoas para dentro das suas sedes e trabalhem como conselheiros, porque obviamente que muitas vezes os jovens carecem de experiência, mas tendo um suporte, uma base por trás, eu tenho certeza que os trabalhos se darão de uma maneira muito convincente e muito efetivas. Eu lembro, até puxando um exemplo, logo que começou a fazer campanhas de conscientização para respeitar a faixa de segurança. Não, Pelotas não vai dar certo. Aqui, principalmente Pelotas, tem essa coisa de aqui não dá certo, não, tem que provar que dá. Exatamente, né? Tem que ter essa questão da esperança, acreditar, como eu digo, como tu falaste, na época eu acompanhei esse projeto de conscientização das faixas de segurança. A partir do momento que tu não acredita que as pessoas vão respeitar uma faixa de segurança dentro da comunidade, tu está morando no lugar errado. Então, se tu está aqui, não, vamos acreditar. E a ideia dos projetos sociais não é só o projeto social propriamente dito, a geladeira solidária, as faixas de segurança, é mostrar para as pessoas que pode dar certo, depende somente de nós. Qual a importância agora com esta obra de requalificação para Duque de Caxias em termos de espaço de convivência, lazer, mas principalmente de impulsionar a economia do bairro? Exatamente, todos esses parâmetros irão evoluir com certeza, né, com as obras da Duque de Caxias. São mais de 18 milhões de reais investidos e com certeza o desenvolvimento econômico do bairro vai se aquecer em função da infraestrutura. Nós tínhamos grandes problemas de escoamento, de faixas que não permitiam, né, um tráfego seguro, assim como nos canteiros da Duque de Caxias, que era um paradigma já de mais de uma década, serão realizados, né, canteiros, espaços culturais. O Fragata tinha já a Avenida Duque de Caxias como uma inclinação, né, para o desenvolvimento cultural e turístico, só não estava sendo muito bem aproveitado. Felizmente, essa gestão da administração pública teve a inteligência de, junto com esse processo de requalificação de infraestrutura, prever praças nos canteiros da Avenida Duque de Caxias que irão propiciar esse alavancamento, né, dessa via turística que já é característica do bairro. Quantas cidades do estado não gostariam de ter uma avenida como a Duque de Caxias, principalmente com aquela arborização, né,
E a própria cidade hoje descobriu, nos fins de semana, a Duque de Caxias como um grande, como diz a gurizada gosta de usar muito, um dos points da cidade. Exatamente, E agora com essas obras de requalificação, por exemplo, na pista central da Avenida Duque de Caxias será criada uma ciclovia que vai ligar até a Santos Dumont, então o pessoal vai poder sair de bicicleta desde o Fragata e depois que chegar no Santos Dumont consegue ir até a Avenida do Dom Joaquim, então consegue ir até o Laranjal, então é bem interessante essa questão também, né, da qualidade de vida que isso vai proporcionar aos habitantes do Fragata, assim como da visitação de pessoas de fora, e uma pista de caminhada agora, né, a nossa pista ainda carece de alguns ajustes, e junto com a Secretaria... Até porque ela foi criada para ser um corredor de ônibus e ela se adaptou para algumas atividades, mas nunca teve uma definição clara. Nunca teve, e a partir de agora, sim, vai ter uma definição clara. Alguns locais, alguns pontos onde apresentam problemas serão requalificados, também para dar segurança, né, a quem caminha, quem vai trafegar de bicicleta por aquelas vias. A iluminação será refeita, então acho que é algo bem importante porque contribui com a segurança também, fora toda a questão, né, de infraestrutura que as duas faixas terão. Então teremos corredor de ônibus nas duas laterais, bolsões de estacionamento nos canteiros também, e agora já tem um projeto mais avançado, mas aí que vai ficar um pouco de surpresa aí para as próximas entrevistas talvez, que é um projeto bem bacana do desenvolvimento turístico dentro do bairro. É uma parceria que o CEFRA está fazendo com a Prefeitura, e a partir do momento que a gente tiver efetivado isso, eu vou lhe passar as informações a respeito. Vamos querer saber, com certeza. Yuri, nesse momento de conclusão, qual é o grande desafio ou os desafios que vêm pela frente? Com esse monte, na verdade, a gente já falou em tão pouco tempo de várias iniciativas que já estão sendo tomadas, né? Exato. Primeiro, a gente fica muito feliz, né? São aproximadamente 8 meses de trabalho e já conseguimos fazer, né, várias coisas dentro do bairro. Gostaria de aproveitar um momento também para dizer que agora no mês de outubro estaremos realizando, né, a festa de Dia das Crianças. Então, depois nós iremos passar as datas e programação para vocês da TV Câmara, que são parceiros também do desenvolvimento do bairro Fragata. E, no final do ano, a nossa festa de Papai Noel, né, que é uma festa tradicional do clube. Ano passado nós tivemos mais de 6 mil pessoas participando. Esse ano, embora tenha as obras do Duque de Caxias, a festa está assegurada. Então, acho que isso é muito bacana também, essa questão social do desenvolvimento do bairro. Ótimo. E no espaço do agendamento vamos querer saber dessa surpresa. Ficou uma grande expectativa. Deixar incógnita. Yuri, mais uma vez, obrigado pela presença e cumprimentos aí pelo trabalho que tu inicias 8 meses, mas está iniciando, né? A gestão é de quanto tempo no CEFRA? Vai até março do ano que vem. Até março do ano que vem. Mas já está preparando a reeleição, a gente está sabendo. Agradeço muito a oportunidade. A TV Câmara é uma parceira nossa. É sempre um prazer estar do lado do amigo. Obrigado, Yuri. O programa Entrevista fica por aqui. Conversamos com o presidente do Clube dos Empresários Fragata, Yuri Dias. E a gente volta numa próxima oportunidade com outro tema aqui pela TV Câmara Pelotas. Um abraço a todos e até lá.